Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar de um tema muito importante que é o que o desmatamento tem a ver com a nova pandemia, né? Quem não se lembra de alguns anos passados que nós sofremos, né? Não só o Brasil, mas também todo o planeta. Então hoje eu gostaria de falar sobre esse tema. Então, o que é? Os vírus são seres abundantes do mundo, estão espalhados em todo o ecossistema da Amazônia. Por exemplo, a Amazônia é considerada uma região com maior diversidade e abundância de vírus do mundo. Por quê? Nós temos a maior diversidade do planeta na Amazônia, onde se encontra uma variedade de diversidades. E nas florestas estão em equilíbrio com seus hospedeiros. Então os vírus estão sempre em equilíbrio entre seus hospedeiros, infectando quase sempre sem lhe causar mal. Então, vocês para ter um exemplo, esses vírus circulam entre animais sem lhe causar mal entre eles. Porém, a transmissão desses vírus entre pessoas e animais tem de ser um fenômeno cada vez mais frequente. Isso se deve justamente pela ação humana. Como eu falei no outro vídeo passado, né? Sempre tem a ação humana, que é, né, as ações antrópicas. Então, nós precisamos, né, ter isso em mente para não destruirmos as nossas florestas. Então, esses animais que convivem nesses lugares, eles têm vírus abundantes entre eles. E geralmente eles são infectados, mas não causa mal entre eles. Mas o vírus adaptado em animais pode circular em milhares de anos, sem serem notados até entrar em contato com os seres humanos. Ou seja, são vírus que convivem milhares e milhares de anos com os outros animais, que até antes desconhecidos, até antes de ser desconhecido, até ser contaminado um ser humano. Então, ao entrar em contato com o ser humano, isso traz um grande problema. E o que traz esses vírus? Como eu falei antes, desmatamentos, garimpo ilegal, é o que mais tem acontecido, né? O garimpo ilegal, né? Onde o garimpeiro usa o mercúrio, que traz grandes prejuízos, né, para a saúde, para o meio ambiente, devastando, né, a área de proteção, devastando as matas ciliares de rios, né, tudo pela ganância. Então o que acontece? Estão transformando esse ambiente, como o caso da floresta, em pastos, né, em áreas agrícolas, né? Então, antes esses vírus, nesses lugares que estava em equilíbrio, então quando o homem começa a destruir esse habitat desses animais, o risco de do ser humano ser infectado é grande. É grande. Então, de modo que nós precisamos, aquilo que eu sempre falo aqui, cuidar do nosso planeta. Nós precisamos cuidar do nosso planeta. Nós precisamos cuidar das nossas florestas. Nós precisamos, ela tem uma suma importância. Pra você ter uma ideia, lá estão armazenados toneladas de dióxido
de carbono. Então, quando eu começo a destruir a floresta, antes já armazenado, eles começam a ser dissolvidos e ser levado para a atmosfera. Esse é um grande problema, né? Esse é um grande problema, né? Que nós, né, estamos vivendo, que nós precisamos cuidar bem. Então, com os animais hospedeiros, os vírus desconhecidos de uma das explicações, o que é? A degradação. Então, veja bem, com os animais hospedeiros, os vírus eram desconhecidos, né? Até então ninguém conhecia. Mas, agora, por que os vírus eles são conhecidos? Por quê? Por causa da degradação ambiental. E o maior perturbador do meio ambiente, por incrível que pareça, é o ser humano, cara. É impressionante. É impressionante. O ser humano, ele é impressionante. Ele é o maior perturbador, o maior destruidor do meio ambiente, né? Então, nós precisamos acordar para isso. É aquilo que eu falei em alguns vídeos anteriores. Nós não podemos ser um analfabeto ambiental, né? Tem gente que, né, não se interessa por esse tema, né? Nós precisamos guardar, né? Esse dia eu estava na empresa e um cidadão queimando pneu e sabe que isso é crime ambiental, entendeu? Ou seja, já um senhor de idade, entendeu? Um senhor de idade, né? Agora, se estivesse passando uma polícia ambiental, com certeza, né, iria sofrer, né, algum tipo de infração, né, devido àquela ação que é um crime ambiental, né? Aí eu pergunto para você, um senhor daquela idade, que já está vivendo seus últimos dias na Terra, mas que ele poderia preservar esse meio da qual ele viveu e vive até hoje para os seus netos futuramente, né? A diminuir a variedade de espécies locais sem predador naturais, algumas espécies muitas vezes reservatória de vírus se reproduz de forma descontrolada com o aumento da população desses animais e torna-se mais abundante os vírus que eles carregam, antes restrito o ambiente florestais e agora eles têm mais proximidade com os seres humanos. Então, quer dizer, antes, quando destrói a floresta, esses animais tendem a não ficar lá e aí não tem o seu predador natural, né? Traz aqui, abrindo-se um parênteses, o javali, que é um animal exótico, que introduziram no Brasil, né? E esse javalis, né, eles atacam plantações, isso já tem sido grandes preocupações de agricultores. Eles destroem nascentes, tá? E detalhe, ataca ser humano, como já aconteceu, porque justamente não tem o seu predador natural. Então, o que acontece? O que os cientistas chamam isso? Do que os cientistas falam disso, né? Chama isso de quebra de barreira. Ou seja, um vírus antes transmitido apenas entre os animais adapta-se geneticamente e passa a infectar pessoas. Entendeu? E foi assim com os vírus responsáveis por alguma doença que acometem. Por exemplo, cometem a humanidade. O ebolas, né? Quem não já ouviu falar do ebolas? A AIDS. E também foi assim também com o coronavírus. O coronavírus. Então, você vê a importância da nossa floresta. Então, de modo que nós precisamos cuidar. Hoje existe até, né, o chamado pagamento ambiental.
A floresta ela tem mais importância em pé do que deitada, né? E é por isso que muitas vezes, né, nós precisamos ter uma consciência, né, de usar papel, de fazer rascunho com papel usado, né, e usar menos recursos da natureza. Então, o que seria uma quebra de barreira? Também acontece quando os vírus se adaptam em insetos como mosquitos, transformando-os em vetores. Eles transportam esses agentes infecciosos para, para os seres humanos, como aconteceu com os vírus da Zika, dengue, mas a quebra de barreira geralmente só acontece com interferência humana num ecossistema antes que funcionava em equilíbrio. Então, o que eu falei? O maior perturbador do meio ambiente é o ser humano. O maior destruidor, né? Aquilo que nós chamamos de ecocida, né? Pessoas que maltratam o meio ambiente. Né? Hoje nós vemos um ser humano, né? A natureza, ela, muitas vezes, o ser humano agride ela, mas depois ela tem de dar o retorno, né? Hoje você sai na rua, o ser humano pega um papelzinho de bala, joga no chão, né? Aquilo vai para o bueiro, né? Garrafa descartável, entendeu? Então nós precisamos cuidar disso. Você vê que o coronavírus, ele parou o planeta, parou a economia do mundo. Isso foi um alerta para nós. Então nós não podemos quebrar essa barreira, né? Nós precisamos cuidar das nossas florestas. Então, esse é o intuito desse canal, que é falar sobre educação ambiental. Isso está no meu sangue. Está no meu sangue falar sobre educação ambiental. Porque eu vivo isso. Eu ensino para o meu neto. Não joga lixo no chão. Ok? Respeite os animais. Respeite os animais. Os animais merecem o nosso respeito. Porque cada animal ele tem uma suma importância. Entende? Cada animal ele tem uma suma importância. Você tem um exemplo? Existem animais peçonhentos e venenosos. Pra você ter uma ideia? Os animais peçonhentos, ele tem uma suma importância para o ecossistema. Através dele que faz até mesmo a insulina. Entendeu? Então, você imagina se eu sair destruindo. A Amazônia é uma farmácia. Você imagina se ele sair destruindo tudo isso. Depredando tudo isso. Então, fica um alerta, meu amigo. Nos ajude. Inscreva nesse canal. Assine o sininho. Entendeu? Compartilhe, nos ajuda a divulgar esse trabalho de educação ambiental, né, que Deus colocou no meu coração. Que cada final de semana eu trago aqui um vídeo novo, né, falando sobre isso. E hoje eu senti de falar, né, que às vezes as pessoas que não têm conhecimento acham que tudo é normal, né? Mas tudo tem uma causa, tudo que acontece tem uma causa. E nós precisamos conhecer o diagnóstico para que nós possamos tratar ele. Nós precisamos tratar ele. Então nós precisamos conhecer o diagnóstico ambiental para que nós possamos tratar e cuidar bem dele. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde e nos ajude a divulgar esse vídeo, escrevendo, compartilhando, ative o sininho para você receber as notificações, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.